Fala, meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado um tempo legal aí fazendo esses trabalhos, que tenha sido tudo tranquilo. E agora vamos voltar para a nossa programação em relação às videoaulas. Então hoje eu vou continuar a falar de funções inorgânicas para vocês. E além disso eu vou fazer comentários sobre o nosso portfólio e também vou corrigir o nosso teste com consulta. Tudo bem? Então vamos começar nossa aula. Nós vamos hoje para a última função inorgânica. Nós já falamos de ácido, base e sal. Hoje nós vamos falar dos óxidos, certo? Então, o óxido está presente no nosso dia a dia de várias maneiras. Então, por exemplo, aí, ó, o óxido de cálcio é utilizado na correção de pH do solo. O óxido de manganês ele é utilizado na fabricação de aço. O óxido de estanho, que é utilizado na fabricação de latas. O óxido de ferro, que é utilizado na fabricação de pigmentos. E o óxido de alumínio, que é utilizado na fabricação do próprio alumínio. Tudo bem? Então, essas são algumas aplicações de óxidos. E o que são os óxidos? Eles são substâncias binárias, ou seja, formadas por dois elementos químicos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Tudo bem? Então, por exemplo, ali, ó, o composto OF2 ou O2F2, eles não são considerados óxidos. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, nós temos que tomar cuidado com esse elemento aí. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz a nomenclatura dos óxidos? Os óxidos formados por ametais ligados ao oxigênio são óxidos moleculares e têm seu nome estabelecido pela seguinte regra. O prefixo que indica a quantidade de oxigênio, então mono, di, tri, óxido de, e o prefixo que indica a quantidade do outro elemento, di, tri, tetra, e o nome do elemento. Então, por exemplo, ali, ó, o primeiro que é o CO, monóxido de carbono, mono de um oxigênio e carbono, monóxido de carbono. E o de baixo aí, ó, CO2, são dois oxigênios, dióxido de carbono. Aí do lado, ó, SO3, são três oxigênios, então é trióxido de enxofre. Tudo bem? Agora esse aí de baixo, olha, Cl2O7, são 7 oxigênios, heptóxido de, e o cloro, como são dois, dicloro, heptóxido de cloro. Tudo bem? E os óxidos formados por metais, geralmente são óxidos iônicos, e neles o oxigênio apresenta carga -2, que o seu nome é formado da seguinte maneira, óxido de e o nome do elemento. Então, o primeiro aí, ó, Na2O, ele é um óxido iônico, que é formado por ligações iônicas, e óxido de sódio. E o de baixo, óxido de cálcio. Tudo bem? Então, esse não entra a questão do quantidade de óxido e de oxigênio e quantidade do outro elemento. E esse aí do lado, olha, nós temos que ver, por exemplo, o ferro. O ferro, lembra que tem o ferro 2 e o ferro mais 3? Então, esse aí é o óxido de ferro 3, porque a carga do ferro vai ser mais 3. Se fosse carga mais 2, seria óxido de ferro 2. Classificação dos óxidos. Eles podem ser básicos, neutros, mistos, ácidos, anfóteros, peróxidos e superóxidos. Os óxidos são classificados em função do seu comportamento na presença de água, bases e ácidos. Então, os óxidos básicos apresentam caráter iônico, em que o metal terá geralmente carga +1 e +2. Então, é geralmente ligado a metal alcalino terroso, certo? Então, por exemplo, aí, Na2O, BaO. Então, esses óxidos eles vão reagir com água, originando uma base, e vão reagir com um ácido, gerando um sal mais água. Por isso, óxidos básicos. Os óxidos ácidos apresentam um caráter covalente e geralmente são formados por ametais.
Então, ó, nós temos o oxigênio ligado a metais, certo? Por isso, caráter covalente, que é a metal, que é o oxigênio, com a metal. Esses óxidos vão reagir com a água, gerando um ácido, e uma base, gerando um sal. E os nêutrons? Os nêutrons são covalentes, ou seja, formados por metais, e não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base, certo? Eles são inertes. E os mais importantes são o CO, NO e N2O. Tudo bem? E os óxidos anfóteros? Eles vão se comportar como óxidos básicos na presença de um ácido e vão se comportar como óxidos ácidos na presença de uma base. Então, ó, na presença de um ácido, ele vai ser um óxido básico. Esse mesmo óxido vai ser um óxido ácido na presença de uma base, certo? Então, por exemplo, ó, o mesmo óxido aqui, esse óxido está ligado a um ácido aqui, está reagindo com ácido, vai gerar um sal. Então, aqui ele vai se comportar como um óxido básico. Na reação de baixo, que está reagindo com uma base, ele vai se comportar como um óxido ácido. Então, o anfótero ele se comporta como óxido básico e se comporta como óxido ácido, certo? Óxidos duplos ou mistos, eles resultam da combinação de dois óxidos de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, aí, ó, a magnetita, que é o Fe3O4. Ela é uma mistura de óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Então, ele é essa mistura, então vai ser um óxido duplo. E os peróxidos? Os peróxidos apresentam em sua estrutura o grupo O2, 2-. Ou seja, isso significa que o oxigênio vai ter NOx menos 1, certo? E como tem dois oxigênios aqui, seria o NOx menos 2 dessa estrutura como um todo. Mas ele vai apresentar o oxigênio sozinho, vai ser menos 1, certo? E os peróxidos mais comuns são formados com peróxido de hidrogênio, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Então, eles geralmente são compostos iônicos, exceto o peróxido de hidrogênio, que é um composto covalente, certo? Então, por exemplo, aí, ó, o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, ele é a nossa água oxigenada. E o peróxido de metal alcalino? Ele aqui, ó, o metal alcalino tem o NOx mais 1. Então, por isso que eu tenho multiplicando por 2, ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. Se o oxigênio tem NOx menos 1, quando ele é um peróxido, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 com menos 2, estou zerando o NOx. NOx igual a zero. E o metal alcalino terroso? O metal alcalino terroso ele tem NOx mais 2. Então, aqui eu não preciso colocar o índice 2, certo? Se ele é NOx mais 2, o NOx do oxigênio é menos 1, que multiplicado pelo índice 2, menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. Certo? E agora vamos falar do nosso portfólio e a nossa correção do teste com consulta. Tá? O que é um portfólio? Um portfólio é a reunião dos vários trabalhos que vocês fizeram até aqui. No caso, foi até a última semana de abril, que foi solicitado o portfólio. Então, o portfólio, você fazer uma coleção, uma reunião desses trabalhos, né, das resenhas, do que foi feito em cada semana, tudo bem? E colocar tudo isso em um documento de forma cronológica. Então, por exemplo, eu pegar uma videoaula e falar: nesta aula, o professor falou sobre isso, onde o tema tal foi abordado. O objetivo dessa aula foi tal. Os principais pontos vistos nessa aula foram isso. Exemplos práticos de tananã, foram dados pelo professor, onde podem ser ligados ao que foi dado na sala de aula. Isso é um portfólio, você fazer uma resenha do que foi feito na aula. O que não é um portfólio? Não é um portfólio você colocar conceitos sobre a matéria, pois os conceitos o professor já sabe, eu já sei os conceitos, eu não quero saber dos conceitos, eu quero saber do que você assistiu na minha aula e o que você conseguiu tirar disso, tudo bem? Então você tem que fazer a reunião de todas as semanas e colocar no portfólio. É assim que eu vou basear a minha
correção dos portfólios. Tudo bem? Então agora vamos partir para a correção do nosso teste com consulta. Vou compartilhar com vocês aqui a tela do nosso teste. Então vamos lá. Questão 1. Na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de. Bom, nós vimos que na tabela periódica ela é ordenada pelo número atômico, que é representado pela letra Z, né? E se vocês lembram, que equivale à quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Então, Moseley organizou a tabela por ordem de número atômico. Então, a resposta é a letra C. Questão 2. Na tabela periódica, a família 7A representa os elementos chamados. Então, nós vimos que algumas famílias na tabela periódica apresentam alguma nomenclatura, certo? E a família 7A são aqueles chamados de halogênios. Então, a resposta é a letra B. A questão 3. O período e o grupo em que situam um elemento de configuração eletrônica, então, dada essa configuração eletrônica, são respectivamente. Então, ele quer saber aqui o período e a família, o grupo, né, que representa esse elemento com essa configuração eletrônica. Então, a gente tem que olhar para a camada mais externa, certo? E o mais energético, onde é o 3P3. O 3, quando a terminação é do subnível P, nós sabemos que ele pertence a essa região em verde aqui da tabela periódica, certo? Deixa eu colocar de novo para vocês aqui. Ó, então aqui, ó, o P, o subnível P é onde está representado essa região da tabela periódica. 3 corresponde, no subnível P, corresponde ao período. Então, é o período 3. E a família? Então, nós temos que fazer aquela numeração que eu ensinei para vocês em sala de aula, onde é 3P1, P2, P3. Então, família 5A. Logo aqui, ó, período 3, família 5A. A resposta é a letra B de bola. Questão 4. O subnível de maior energia do átomo de certo elemento químico é 4D5. Esse elemento é um metal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele é um metal de transição do quinto período da tabela periódica. Então, ó, a terminação é 4D5. Então, terminação subnível D são os elementos de transição. Então, o metal de transição, certo? Se é 4D5, o metal de transição, o subnível D, o período é sempre N-1. Logo, é o período 5, certo? Por isso, 4D5 está aqui. Então, ó, é um elemento de transição do quinto período da tabela periódica. Resposta, letra C. E a questão 5, o elemento A possui um número atômico igual a 6, enquanto o elemento B possui um número atômico igual a 8. A molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos é. E aí, você tem que reparar que eu dei para vocês o número atômico. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a distribuição eletrônica. O elemento A, fazendo a distribuição eletrônica, são 6 elétrons, 6 número atômico. Então, faz a distribuição eletrônica e eu vejo que na última camada, aqui, ó, 2s2 e 2p2, eu tenho 4 elétrons nessa última camada. E o elemento B, fazendo a distribuição eletrônica dele pelo número atômico 8, nós temos 6 elétrons na última camada. Tudo bem? Então, o elemento A ele precisa receber 4 elétrons para poder ficar estável, completar a regra do octeto. E o elemento A, desculpa. E o elemento B, ele precisa de 2, porque ele tem 6 e para completar 8 elétrons na última camada, ele precisa de 2. Então, eles vão compartilhar esses elétrons. Então, essa é uma ligação covalente, certo? E essa será a estrutura. O A vai ser o elemento central, que vai compartilhar 2 com esse B e 2 com esse B. Se ele é o elemento central, ele vem primeiro. E se são 2 de B,
Então é AB2. Então a resposta é a letra D. Questão 6. Coloque as espécies abaixo em ordem de raio atômico. Explique sua conclusão baseada no conceito de raio atômico para átomos e íons. Primeira coisa que tem que ser feito é: o raio atômico ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda, certo? Porque ele representa a distância entre o centro do núcleo de um átomo até a camada mais externa da eletrosfera. Então, para íons, o raio atômico deverá sempre aumentar para ânions. E para ganhar, porque ganham elétrons. E para diminuir, nós temos que pegar os cátions, pois eles perdem elétrons, certo? Então, se ele diminui para cátions e aumenta para ânions, isso fica determinado para íons. Agora, nós temos que ver pelo número atômico. Porém, o número atômico e as espécies que vão perder ou ganhar elétrons, no caso do cloro ganha 1, o enxofre ganha 2, o cálcio perde 2 e o potássio perde 1. Eles ficam com o mesmo número atômico, o mesmo tamanho. Só que a gente tem que olhar então para a raiz do problema, que é você olhar para onde estão a posição desses átomos na tabela periódica. Então, olhando-se a posição dos átomos na tabela periódica e vendo a propriedade periódica que cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, nós temos essa ordem aqui de raio atômico, certo? Então, essa é a resposta correta. Questão 7. Considerando-se os elementos químicos cálcio e enxofre, PETs, a distribuição eletrônica para os elementos cálcio e enxofre, letra B, a fórmula do composto obtido pela reação direta entre cálcio e enxofre, baseando-se no número de elétrons no último nível para cada elemento. E o tipo de ligação química existente entre esses dois compostos. Então vamos lá. Letra A, distribuição eletrônica é pegando pelo número atômico de cada um deles na tabela periódica. Cálcio 20 faz a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, assim como para o enxofre. Pega na tabela periódica o número atômico do enxofre e faz a distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Então você faz agora qual composto é gerado entre a ligação entre eles, certo? Então o cálcio ele é um metal alcalino terroso e o enxofre está lá na 6A. Então o cálcio ele vai doar 2 elétrons para o enxofre, porque o enxofre ele é eletronegativo, vai pegar os elétrons do cálcio. Então o cálcio vai doar esses elétrons para ele, formando uma ligação iônica. Porque acontece entre um metal e um não metal. Então aí nós respondemos a letra B e respondemos a letra C. Questão 8. Fósforo e cloro têm respectivamente 5 e 7 elétrons na camada de valência. Escreva a fórmula de Lewis do tricloreto de fósforo. Qual é o tipo de ligação formada? Bom, eu já falei para vocês que o fósforo e o cloro têm 5 e 7 elétrons na camada de valência, respectivamente. Logo, se o fósforo tem o 5, ele precisa de 3 para completar a regra do octeto. E o cloro, se ele tem 7, ele precisa de 1. Então aqui ele vai compartilhar 1 com esse elétron do fósforo. Esse aqui vai compartilhar 1 com esse elétron do fósforo. Esse aqui 1. Então o fósforo ficou completo, ele tinha 5, compartilhou 1 com esse, 1 com esse, 1 com esse, 5 mais 3, 8. E o cloro, com um elétron de cada um, vai ficar com 8. Então essa é a estrutura de Lewis. E respondendo a letra B, é uma ligação covalente, pois há compartilhamento de elétrons. É uma ligação covalente. Questão 9. Considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Explique. Qual a fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes formados? Então aqui, ó, Então o cloro ele vai formar um composto covalente com hidrogênio e carbono, pois a ligação covalente vai ocorrer entre um metal e entre um não metal e outro não metal, ou não metal e hidrogênio. Então, ó, avaliando essas opções que eu dei para vocês considerando o elemento cloro formando com compostos com hidrogênio, carbono, sódio e cálcio, com quais deles ele pode formar covalentes? Sódio e cálcio são metais. Ligação entre metal e não metal, porque o cloro é um não metal,
é ligação iônica. Então, esses dois não podem. Só pode fazer ligação covalente com hidrogênio e carbono. E aí, com quais desses elementos, qual a fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes formados? Então, vocês poderiam colocar tanto o HCl ou o CCl4. Tudo bem? Então, essas aqui são as opções que vocês podiam colocar aí de estrutura. Agora, a questão 10. Identifique a geometria molecular e discuta sobre a polaridade da molécula de CO2. Então, ó, a molécula de CO2 ela é linear. Essa é a geometria molecular dela. Nós observamos que sim, dentro dessa molécula nós temos uma polaridade, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Porém, a molécula como um todo, ela é apolar. Por quê? O oxigênio vai puxar os elétrons para ele por ser mais eletronegativo. Porém, um puxa de um lado e esse outro oxigênio puxa do outro lado. Então, a soma de vetores contrários se anulam. Então, o momento de polo é igual a zero. Se eu não tenho esse momento de polo diferente de zero, se ele é igual a zero, ele é uma molécula apolar. Essa é a resposta correta da questão. Bom, finalizamos aqui a correção do nosso teste com consulta. Falamos sobre o nosso portfólio, a maneira que eu vou corrigir o nosso portfólio. E também terminamos a disciplina a matéria de funções inorgânicas com óxidos. Então, se cuidem e até a próxima aula. Obrigado.